Grávida de Guarujá é diagnosticada com Zika vírus. O caso foi confirmado nesta quarta-feira pelo Hospital Ana Costa. A paciente grávida de 8 semanas não teve a identidade revelada. Ela deu entrada na unidade de saúde no mês passado. Ela apresentou um quadro de vermelhidão na pele, dores articulares, por conta disso procurou orientação médica, não tinha febre. Quando referiu ao colega de plantão a presença de uma gestação, foi feita então a notificação de um caso suspeito de dengue e zika. Depois foram realizados os exames de dengue que vieram negativos, portanto descartando a dengue, e o encaminhamento dos exames para zika, tanto para Adolfo Lutz quanto para o Instituto de Medicina Tropical, cujo resultado chegou e a gente detectou a presença do vírus zika, tanto na urina quanto no sangue. Segundo o médico, a gestante tem 29 anos e é de Guarujá. Embora exista uma forte associação entre o vírus Zika e malformações no feto, a gente não sabe dimensionar em quantos por cento, em qual percentual em que isso de fato ocorre, porque a gente não conhece o total de mulheres expostas ao vírus. Se um grande número de mulheres grávidas foi exposta ao Zika e a gente viu um número que nós estamos vendo de microcefalia, pode ser que proporcionalmente isso seja equivalente a qualquer outra infecção congênita que pode trazer complicações. Por outro lado, se no futuro a gente detectar que o número de mulheres expostas foi muito pequeno e que o número de malformações foi grande, aí a gente vê que ela realmente ganha um significado. No dia 15 de fevereiro, o hospital já havia confirmado o primeiro caso da doença na região. A paciente de Praia Grande, de 34 anos, também estava grávida. Ela sofreu um aborto espontâneo após 8 semanas de gestação. Grande parte das gestações termina em aborto antes das 12 semanas, não tem como falar que isso foi por conta do Zika. De qualquer maneira, os restos desse aborto também foram encaminhados para o Instituto de Medicina Tropical para que a gente veja se há ou não a presença do vírus nesse material. Uma das grandes dificuldades para médicos e especialistas é que 80% das pessoas que contraem o Zika não apresentam sintomas. Eu imagino que o vírus circula desde o começo de 2015, porque tivemos muitos casos parecidos com dengue que não confirmaram dengue naquela época e que já poderiam ser Zika, né? E se a gente tem 80% ou mais assintomático, para cada um que a gente viu, a gente poderia ter aí 8, 9, 10 assintomáticos, ou seja, o número de expostos na nossa região pode ter sido grande. Por isso que eu acho que a gente tem que ter cautela, parcimônia e imputar ao Zika uma maior gravidade. Isso diferentemente do que o ministro da Saúde quer fazer, determinar por decreto que o vírus Zika causa todas essas malformações, depende de um trabalho científico muito mais laborioso. O Ministério Público denunciou 6 pessoas no caso do acidente com um carro alegórico da escola de samba Sangue Jovem em 2013. 4 pessoas morreram. A promotoria quer a condenação por homicídio culposo. São eles o servidor municipal da Secretaria de Cultura, César Augusto Teixeira Cantarino, o presidente da agremiação na época, Luiz Cláudio de Freitas, e 3 integrantes da harmonia da escola, Lucas Bernardo Fernandes Novaes, Adalberto Lima da Silva e Helena Ferreira Feitosa. Um dos réus, o servidor público Álvaro Guzmão, já é falecido. A pena varia de 1 a 3 anos para cada óbito. O acidente aconteceu na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2013. O terceiro carro alegórico da Sangue Jovem já havia saído da Avenida do Samba e estava na dispersão quando tocou em um fio elétrico. Vitor Ferreira, Leandro Monteiro e Ludenildo Militão conduziam o veículo e morreram na hora eletrocutados por uma descarga de quase 14 mil volts. Mirela Garcia via a dispersão e também levou o choque. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro da Zona Noroeste, mas não resistiu. Outras 5 pessoas ficaram feridas. O Carnaval de 2013 foi cancelado por causa da tragédia. O secretário de Cultura de Santos na época, Raul Cristiano, o atual secretário adjunto da pasta, Rafael Leal, e o diretor-geral da Sangue Jovem em 2013, Marco Vilela, foram inocentados por falta de provas. Moradores e comerciantes da Zona Noroeste em Santos pedem reforço no policiamento. Os constantes roubos na região preocupam a comunidade.
A lotérica da Avenida Álvaro Guimarães amanheceu fechada. O comércio foi alvo de criminosos na tarde de ontem. Este vídeo, gravado por um celular, mostra os bandidos fugindo logo depois do roubo. 2 homens entram em um carro prata e outros 2 seguem em uma moto. Ninguém foi preso. Situações como essa se tornaram comuns na zona noroeste de Santos. Este homem, que não quis se identificar, é dono de uma loja na Avenida Jovino de Melo. O estabelecimento foi assaltado no começo do mês passado. O rapaz entrou como comprador e assaltou as meninas que estavam aqui. Nesse dia eu não estava aqui, né? Mas a gente fica traumatizado, né, com o que acontece no dia a dia aqui, né? Todo dia a gente presencia pessoas que passam aqui, a gente fica assustado. Enquanto as portas dos comércios estão abertas, proprietários e funcionários convivem com o medo. A gente se sente ridicularizado, né? É uma ação em cima da outra desses infratores aí, mas fazer o quê? A gente sabe se pegar com Deus e tocar a nossa vida, que a gente não pode ficar fechado, né? Temos que encarar bem de frente essa realidade. Está tendo muito assalto aqui. Todo dia aqui no comércio vem alguém falando que foi assaltado, mas ninguém quer fazer o boletim de ocorrência. Diz que é difícil, é complicado, mas eu aconselho, faça o boletim de ocorrência. No último sábado, esta padaria, que também fica na Avenida Jovino de Melo, foi assaltada pela 3ª vez em um mês. As câmeras de monitoramento gravaram toda a ação. Pelas imagens, é possível ver a dupla dentro da padaria. Eram 5 horas da tarde. Um dos criminosos entra na área do caixa e recolhe maços de cigarro. O outro estava armado na porta do estabelecimento. Por enquanto, ninguém foi preso. Os moradores também reclamam da falta de segurança nas ruas. Não tem horário, muita malandragem, tá demais. Nem na porta da sua casa você pode ficar. Minha cunhada foi assaltada, ela estava saindo para levar o marido para trabalhar e entraram dentro da casa dela. Levaram tudo. A nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar, que informou por meio de nota que cumpre o planejamento esperado para a Zona Noroeste, que desde o começo deste ano prendeu 31 pessoas e só no ano passado foram mais de 2.500 operações nesta área. A PM ainda pede que quem tiver qualquer informação sobre o último assalto na padaria pode denunciar pelo telefone 181, não é preciso se identificar. E ainda na zona noroeste, a Polícia Militar prendeu um homem de 22 anos que havia roubado esse caminhão que transportava soja. A carga, avaliada em R$40 mil, foi recuperada. O ladrão atravessou um carro de passeio na frente da carreta e, armado, rendeu o motorista. Policiais que faziam patrulhamento nas imediações conseguiram alcançar o criminoso, que foi detido sem esboçar reação. Um atropelamento na semana passada na orla do Gonzaguinha, em São Vicente, chamou a atenção para um problema que voltou a assombrar os moradores. Com o fim da Operação Verão, o policiamento foi retirado do local e os bandidos voltaram a circular por ali livremente. O Gonzaguinha é mesmo um dos bairros mais movimentados de São Vicente. Bom seria se fosse apenas por moradores que caminham na orla ou por pessoas que estão na cidade. O problema é que, além deles, os assaltantes têm feito a festa por aqui. José Carlos veio passear na orla com a namorada. Ele mora na cidade há 16 anos e conta que toda a sua família já foi assaltada. Depois das 10 horas sem iluminação é embaçado mesmo, difícil. Com o fim do horário de verão, depois das 7 da noite, a orla do Gonzaguinha fica assim. A iluminação mais forte é a dos carros que passam pela Avenida Embaixador Pedro de Toledo. A ciclovia, junto com a calçada, facilita a ação dos bandidos que conseguem puxar algum objeto de valor e fugir rapidamente de bicicleta. Eles costumam roubar nossas correntinhas, o que tiver pela mão eles saem roubando, bolsa, essas coisas. Para piorar, com o fim da Operação Verão da Polícia Militar, a sensação que os moradores têm é de que está faltando policiamento por aqui. Na temporada tinha muito, agora sumiu tudo. Não sei o que aconteceu, desapareceu todo mundo. Nesse momento agora, você não vê viatura nenhuma, entendeu? E há pessoas que moram aqui e correm o risco. Andando mais à frente, encontramos a Pamela. Ela conta que por pouco não foi assaltada no último sábado, quando estava na praia com os amigos. Não pode sair para passear, não pode sair para levar seu filho para andar. É insegurança. Os caras andam armados. Na última quinta-feira, ainda no bairro Gonzaguinha, um criminoso foi atropelado no início da noite depois de roubar uma bicicleta na Avenida da Praia.
O assaltante foi preso em flagrante e encaminhado para o centro de detenção provisória da cidade. A Prefeitura de São Vicente informou por meio de nota que mantém viaturas da Guarda Municipal estacionadas em regime de 24 horas na Praça Tom Jobim e na Praça do Maçom. Também há equipes na Praça Nino Matos, além de patrulhamento a pé no Deck dos Pescadores e Praça 22 de Janeiro. Já a Polícia Militar diz que mantém patrulhamento constante no Gonzaguinha e pede para a população não deixar de acionar a PM sempre que observar qualquer situação suspeita pelo telefone 190. Ainda em São Vicente, moradores do Itararé fizeram um protesto ontem e bloquearam a linha férrea. Eles reclamam que as obras do VLT agravaram os problemas de alagamento no local. Apesar da via liberada, hoje o veículo leve sobre trilhos também não funcionou. Hoje de manhã, funcionários da Codesave retiraram o entulho e liberaram a linha férrea. Os trabalhos terminaram por volta das 9h30 da manhã, mas o VLT não voltou a operar. Ontem, moradores jogaram móveis e pedaços de madeira para bloquear a passagem dos trens próximo à estação Itararé. Motivo do protesto são os constantes alagamentos que acontecem na Rua da Constituição, ao lado dos trilhos. Os moradores alegam que depois das obras do VLT, a água da chuva não tem para onde escoar. Tínhamos pequenas enchentes no passado, a população já tinha se adaptado, levantando o piso de casa, usando móveis adequados, mas depois que veio a construção do VLT, eles aumentaram a barragem. Na verdade, essa linha do VLT, ela está barrando, virou uma barragem. A água não passa. Em fevereiro do ano passado, moradores do Itararé procuraram o GAEMA, Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente do Ministério Público. Eles entregaram um documento com fotos dos alagamentos e um abaixo-assinado. Em junho do ano passado, o GAEMA emitiu um laudo feito por um engenheiro que constatou que as obras do VLT provocaram impermeabilização do terreno e diminuição da drenagem natural. O texto diz ainda que as obras contribuíram para o represamento das águas, agravando os problemas de alagamento. Por fim, o documento exige uma série de medidas que a EMTU deveria tomar, entre elas promover a limpeza e o desassoreamento das galerias a cada 30 dias, executar galerias complementares, transpor a via férrea e escoar as águas em direção à praia ou à rede pluvial, substituir por grama o revestimento de concreto das canaletas já implantadas e redirecionar as águas captadas pelas canaletas a uma caixa coletora ligada a uma galeria. De acordo com os moradores, isso não aconteceu. Essa obra é uma obra muito importante para a Baixada, mas ela tem que ser duradoura e tem que ser para beneficiar as pessoas, não para prejudicar as pessoas. A EMTU respondeu por meio de nota que, ao contrário do que dizem os moradores, as obras não prejudicaram o sistema de drenagem. A companhia informou que construiu novas bocas de lobo e galerias pluviais, além de uma valeta ao lado do morro do Itararé. Informou ainda que pediu à Prefeitura de São Vicente a limpeza das bocas de lobo da rua. Durante a tarde, o presidente da EMTU, empresa responsável pela obra do VLT, se reuniu com o secretário de Transportes, Raimundo Oliveira. Ficou acertado que a administração municipal realizará uma força-tarefa amanhã para limpar as galerias da Rua da Constituição. A ação acontece em parceria com a empresa. Segundo a EMTU, a expectativa é que o VLT volte a funcionar amanhã. Moradores da Vila Elizabeth, em Cubatão, denunciam o descarte irregular de entulho dentro do terreno onde funcionava a APAE da cidade. O local está fechado há cerca de 3 anos e deve se tornar uma ONG para autistas. Neste vídeo gravado com um celular é possível ver o entulho acumulado ao ar livre. Cadeiras, macas, sofás, prateleiras, armários e outros móveis de escritório estão amontoados. Dentro de um dos armários tinha até uma seringa descartável. As imagens foram feitas no terreno da antiga APAE de Cubatão pelo Ricardo, que é líder comunitário aqui na Vila Elizabeth. Eu sabia que eles estavam descartando algumas coisas aí, mas para mim era em local coberto. Somente a semana passada que eu vi o portão aberto, aproveitei e pedi licença para os trabalhadores, tem um pessoal trabalhando no setor,
e eu vi o tamanho do descarte, enorme. Materiais, móveis da área da saúde expostos ao tempo, onde pode estar criando um mosquito da dengue. A população reclama que tanto lixo é um risco para a saúde. Realmente tem muito mosquito, tem muita barata, ratos. Aí criam, não sei, as pessoas ficam doentes. É uma picada de mosquito, agora que está vindo essas outras doenças, aí fica difícil para a gente. Rato, barata, tem muito cobra, que já apareceu vários aqui na rua, que nós já matamos. Está preocupando muita gente. Os moradores dizem que quem jogou todo o entulho no terreno foi a prefeitura. São o pessoal da prefeitura com o caminhão da Cusam, eles param aqui na frente e descarregam. A APAI de Cubatão fechou as portas há quase 3 anos por problemas financeiros. Uma obra foi iniciada para que ali se torne uma ONG para autistas, mas até agora não existe previsão para que a entidade comece a funcionar. Eu tive conversando com a senhora que vai ser presidente dessa ONG, que vai estar funcionando aí, né? E ela falou que com um número bem reduzido de alunos não vai ser que nem a APAI, mas nessas condições não tem como. Então eu já peço até aos pais não permitir que funcione dessa forma. Outro pedido dos moradores é a liberação de um terreno abandonado onde funcionava um motoclube. Eles querem construir uma sociedade de melhoramentos do bairro. A gente esperava que o prédio ali, que é da Sociedade dos Motoqueiros, que fica ali atrás, ao lado, né, que está aí abandonado, quebrou o telhado, está juntando água da dengue lá também. Eles poderiam até disponibilizar e arrumar, né, não deixar nessas condições. Por meio de nota, a Prefeitura de Cubatão informou que já iniciou a obra para adaptar a estrutura do imóvel em uma sede para a ONG. As atividades devem começar ainda esse ano. O texto esclarece que o entulho já está sendo removido. A administração municipal diz ainda que agentes da vigilância ambiental estão atentos a possíveis criadouros do Aedes aegypti. Quanto à doação do terreno para a construção da sede da Sociedade de Melhoramentos, a Prefeitura disse que vai avaliar o pedido. Há 2 semanas, moradores reclamam da escuridão em uma praça no bairro Paicará, em Vicente de Carvalho. A energia do local foi desligada após várias crianças terem levado choque em um poste. Luz por aqui, só esta, vinda da rua. A Praça Miguel Silva, no Paicará, em Vicente de Carvalho, está às escuras. Um poste foi desinstalado e está no chão. Bem próximo existe um buraco cheio de galhos, sinalizado por cones, que também representa risco. Os moradores reclamam que a praça, assim sem energia, facilita a ação de criminosos. Fica um breu total aqui. O que pode provocar aqui? Assalto. Não dá para as crianças sair para fora, né? A gente também não sai porque está escuro. A luz foi desligada depois do dia 22 de fevereiro, quando uma brincadeira entre amigos na praça não terminou nada bem. Leonardo de Jesus Silva, de 14 anos, encostou em um poste e levou um choque. O adolescente teve 4 paradas cardíacas e continua internado em estado grave no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos. Pelo menos outras 7 crianças já haviam levado choque no poste nos últimos meses. Os moradores pediam a solução desse problema, mas nada foi feito e ainda deixaram as crianças sem local para brincar à noite. O campinho de futebol agora fica assim, vazio. Eles estão proibidos de entrar aqui nessa praça, encostar em qualquer poste aqui está proibido. Em nota, a Prefeitura informou que já está providenciando a colocação do poste e a ligação elétrica no local. A previsão é de que o serviço termine em 1 semana. Ainda em Guarujá, 350 funcionários que ocupam cargos de confiança na Prefeitura estarão sem emprego até o final da próxima semana. Dia 11 termina o prazo estipulado por uma decisão judicial para que a administração exonere assessores estratégicos, assessores especiais, diretores e diretores médicos que representam 1,8 milhão de reais em salários por mês aos cofres municipais. A Prefeitura confirmou que cumprirá a decisão e todos serão desligados na data prevista. Em Santos, a Prefeitura convocou ontem uma reunião com vendedores ambulantes. O tema foi a cobrança ilegal pelo uso de cadeiras e guarda-sóis e demarcação de espaço nas praias da cidade.
O encontro aconteceu na Arena Santos, reuniu representantes da Prefeitura, do Ministério Público e os ambulantes. O objetivo foi orientar e esclarecer sobre a legislação e a prática ilegal realizadas por alguns vendedores na praia. Em 2013, a Secretaria do Patrimônio da União permitiu, de forma informal, a instalação de 10 equipamentos, ou seja, de 10 guarda-sóis e cadeiras para os ambulantes, né? Como houve uma alteração na gestão da Secretaria do Patrimônio da União, também houve uma alteração de entendimento, né? O novo gestor entende que não é permitida a colocação de guarda-sóis e cadeiras, esse loteamento não é permitido. A reunião foi marcada após a Prefeitura receber denúncias de que ambulantes estão demarcando espaços na areia com cadeiras e guarda-sóis, impedindo que outras pessoas fiquem naquele espaço. Por lei, essa prática é proibida. A lei que rege os bens da União, ela determina que esses bens, especialmente a praia, é um bem de uso comum do povo. Então não pode haver a determinação de espaços específicos para esse ou para aquele ambulante. E isso acaba acontecendo com a prévia instalação de cadeiras e guarda-sóis. A partir de agora, os ambulantes só poderão montar os guarda-sóis conforme os clientes forem chegando. Me parece que existe se não um consenso, mas uma grande maioria que concorda que é possível que o guarda-sol e a cadeira seja simplesmente um serviço feito para a população e não uma demarcação de espaço. Nesse sentido, esses ambulantes só abririam o guarda-sol e a cadeira para o cliente quando o cliente chegar. Isso é legal e isso a SPU concorda. Eu acho que é uma forma melhor de nós atender nossos clientes, porque eles já conhecem a gente, lógico. E eu acho que até melhor porque livra de ter regulamento de cadeira, não ter cadeira. Eu prefiro que recolha os guarda-sol só na hora dos clientes chegar. Para a gente é muito complicado a gente tirar e botar guarda-sol toda hora. Tinha que ter ficado 10 a 20 guarda-sóis para a gente poder trabalhar mais tranquilo e dar mais conforto para os clientes. Porque do jeito que eles vão fazer é complicado. Com certeza vai ter outras reuniões e vamos ver se chegamos a algo melhor para que eles possam trabalhar. Eu sei que a dificuldade que é armar. Não é só, enfim, armar um guarda-sol é difícil. Né? Imagina, chega um cliente, você tem que ter muita gente para ir correndo e armando. Então, a minha diretoria, a gente pretende conversar outras vezes, ter outras reuniões. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma alteração nisso. Outra proposta apresentada foi criar a lei na cidade que autorize os ambulantes a cobrar o aluguel dos guarda-sóis e o valor seria revertido em consumação. Nós vamos levar essa demanda para a administração, vamos debater, isso tem que passar pela Câmara, não é? É um pouco moroso, mas vamos levar essa demanda para a administração. Eu preferia ficar no consumo de cadeiras e guarda-sóis. Vamos supor, dar um valor, a pessoa conforme vai gastando, a gente debate o valor, o que a gente já tem feito antes. Portanto, no nosso carrinho nunca deu problema de cliente e nós para atender. O governo começou a receber essa semana as declarações de imposto de renda. O prazo de entrega termina dia 29 de abril. A repórter Bianca Midlege tem mais detalhes sobre o assunto. Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 é obrigado a declarar o imposto de renda. Sobre este assunto, quem vai esclarecer é o Ari Vendramini, que é auditor fiscal da Receita Federal de Santos. Ari, quem mais é obrigado a declarar? Além de quem teve esse rendimento que você citou, R$ 28.123,91, aquelas pessoas que tiveram rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 40 mil, as pessoas que tiveram posse ou propriedade de bens imóveis acima de R$ 300 mil, as pessoas que passaram a condição de residente no ano de 2015, residente no Brasil, e aqueles que tiveram operação em Bolsa de Valores também são obrigados a entregar. Mudaram também algumas questões relacionadas a dependentes, né? Agora são outras exigências. Os dependentes agora, eles são obrigados, a pessoa é obrigada a declarar o CPF do dependente com idade de 14 anos. Se as pessoas têm dependentes com 14 anos, eles devem informar o CPF na declaração de pessoa física.
E pessoas que são isentas não precisam declarar, mas podem declarar. Sim, as pessoas que recebem abaixo desse limite, elas não estão obrigadas a entregar a declaração, mas elas não estão proibidas de entregar. Se por acaso elas tiveram algum rendimento e houve uma retenção na fonte, apesar de elas não estarem obrigadas a declarar, elas podem entregar a declaração para poder ter a restituição dessa retenção na fonte. Quantas pessoas devem declarar aqui na região? Aqui na região que é compreendida pela Delegacia de Santos, em torno de 405 mil declarações são esperadas. Na cidade de Santos, em torno de 158 mil declarações. Elas podem ser entregues na internet pelo Programa Gerador de Declaração, que é o PGD. As pessoas também podem entregar através do seu telefone celular, elas podem acessar a plataforma da Receita e aí elas podem transmitir a declaração, inclusive do celular. O site é idg.receita.fazenda.gov.br. Esse é o site oficial da Receita Federal. E no celular é MIRPF, Mobile IRPF. Pelo celular pode acessar o aplicativo da Receita através desse MIRPF e fazer a sua declaração. Futebol, Lucas Lima e Ricardo Oliveira foram convocados hoje pelo técnico Dunga para defender a seleção brasileira em 2 jogos pelas eliminatórias da Copa. Os adversários serão Uruguai no próximo dia 25 na Arena Pernambuco e Paraguai no dia 29 no Defensores del Chaco, em Assunção. Ele estava perdido pelas ruas do Gonzaga, em Santos, até que foi adotado pelo pessoal de um posto de gasolina. Aí já viu, né? Virou o xodó do lugar. Aqui, ele é conhecido por todos. Nós somos vizinhos dele aqui do lado, então a gente sempre vê ele por aqui, ele brincando com as pessoas, atravessando a rua, tá sempre por aqui, sempre amigável, todo mundo gosta dele. Ele é cativante, contagiante, ele é um pouco nosso, né? De todos os clientes do posto. Não tem um cliente que não entre aqui e não queira acariciar, brincar com ele. E ele é muito bonzinho. Trabalha nesse posto de gasolina. Ele trabalha aqui, ele é um frentista. Eu pedi para fazer o crachá dele, eu me tornei o pai dele, né? O nome dele é Beethoven, um dos frentistas do posto. Mas a função dele aqui não é abastecer os carros, não. O trabalho dele é mais nobre, que dinheiro nenhum paga. Despertar sorrisos. Ele faz a alegria dos clientes e funcionários. Além de ser nosso animal de estimação, ele se tornou também o mascote do bairro, né? Então todo mundo conhece o Beethoven. Hoje ele é o centro das atenções, né? Beethoven apareceu em janeiro de 2011, há mais de 5 anos. Foi alimentado, tratado com carinho, aí já viu, né? Ficou por aqui. Tava todo sujo, magro, todo machucado. Aí o patrão não queria e tudo, aí depois ele resolveu, mudou de ideia, falou, deixa ele aí, então procurou o dono, pra ver se aparecia o dono, mas não apareceu o dono, ele se instalou aqui e ficou aqui. Falando em ser bem tratado, olha onde fica a caminha dele. Em pleno verão, Beethoven tem uma salinha especial com ar-condicionado. Que luxo! Quem cuida dele aqui é o Marcos. Mesmo de férias no mês de fevereiro, ele vem ver o Beethoven todos os dias. Leva para passear de manhã e no fim da tarde. Eu moro pertinho aqui, aí eu venho passear com ele, eu dou comida para ele, levar no veterinário, na pet shop. Quem tem cachorro sabe, ele é mesmo o melhor amigo.